Vamos dar início à nossa aula sobre Platão. Platão, que é considerado um dos maiores pensadores de todos os tempos da filosofia. Vamos entender o seu pensamento e a sua obra em relação à sua ética e à sua política. Então, Platão ele tem um pensamento bastante diverso em relação a estes aspectos. Ele é considerado e ele inspira, inclusive, muitos filósofos posteriores até a contemporaneidade. Existem filósofos que dizem, por exemplo, que toda filosofia ocidental são notas de rodapé a Platão. Como assim? Platão ainda é o pensamento principal. Ninguém nunca conseguiu fazer uma teoria tão incrível que batesse a teoria de Platão, de tão importante que ela é. Então nós estamos falando de um cara que é extremamente importante e relevante para a filosofia e para a formação do pensamento ocidental, do pensamento contemporâneo. Vamos prosseguir aqui. Vamos entender um pouco da vida de Platão. O Platão ele nasceu em Atenas, ok? Ele nasce em Atenas no ano de 427 a.C. Ele é de uma família extremamente rica da nobreza ateniense, ou seja, faz jus à sua categoria de filósofo, né? Ele tem tempo para o ócio, já que tem pessoas que trabalham para ele. E o Platão ele é dessa família extremamente rica. O seu nome de nascimento é Aristócles. Só que por conta de uma condição física, o fato dele ter costas largas, ombros largos, apelidaram ele de Platão. Então, Platão significa, em grego, ombros largos, costas largas. E o Platão é esse cara que é extremamente inteligente, justamente no sentido de que ele é discípulo do Sócrates, que é considerado, pelo Platão, o cara mais sábio e mais inteligente de toda a Grécia, não é? Então nós temos aqui esse pensamento. O Platão ele acaba viajando, né? Ele empreende inúmeras viagens ao redor da Grécia Antiga, até que em 387 ele retorna a Atenas e lá ele funda a sua própria escola. Que escola é essa? A Academia, fundada nos jardins do seu amigo Academos, que ajuda ele a construir. E a Academia é considerada por muitos a primeira escola ou a primeira universidade da face da Terra. A primeira vez que alguém fez uma universidade foi o Platão. Essa universidade não tinha, lembrando, não tinha cobertura, não tinha paredes, era ao ar livre. Então era literalmente em um jardim em que ele, embaixo de uma árvore, que ele ensinava e levava os seus ensinamentos filosóficos aos seus discípulos. Naquela época, estudantes e alunos eram chamados de discípulos e professor era chamado de mestre. Então, Platão era esse cara. Ele é um dos que eternizam o Sócrates nos diálogos, ditos diálogos socráticos. Então, Platão ele vai escrever diversos diálogos acerca de Sócrates. Basicamente, a vida do Platão é isto. Morre em 347 a.C. Agora, umas questões importantes e relevantes sobre o Platão. Ele cria uma teoria, que é uma teoria muito interessante, que diz respeito ao mundo em que vivemos. Lembra que os pré-socráticos, como Parmênides e o Heráclito, eles debatem sobre o que muda e o que não muda? Então, o Parmênides ele vai tentar dizer que tudo é imutável. As coisas elas são estáticas, elas não mudam. Já o Heráclito, ele entende que tudo é mutável, tudo muda. Nasce o dia, vem a noite, as pessoas envelhecem, a natureza muda. Então há a crença do Heráclito de que o homem não banha 2 vezes no mesmo rio. Então isso aí é o mutável. Então assim, é o mobilismo e o imobilismo, o primeiro grande conflito da filosofia lá na Grécia Antiga. E aí o Platão ele bebe muito, ele lê muito desses dois caras e vai tentar criar uma teoria para explicar a imutabilidade e a mutabilidade das coisas. Ele não vai excluir nem o que o Parmênides disse e nem o que o Heráclito disse. Aí ele vai criar uma teoria chamada de teoria das ideias. Essa teoria ela vai propor uma ontologia dualista, ou seja, ela vai propor que existem duas realidades, ok? É tipo 2 planos, vai existir um plano aqui e um plano em outra realidade. São diametralmente opostos uns aos outros. Como é que funciona isso? Sendo bem mais claro, a teoria do Platão funciona desta maneira aqui. Para ele, existem 2 tipos de mundo, o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível significa o mundo terrestre e das coisas terrenas. É o mundo onde eu, você, todos nós estamos. O mundo inteligível é o mundo das ideias, onde está somente a ideia de tudo que existe aqui. Para ser mais específica, vamos imaginar um celular, ok? Temos o celular aqui, o celular está no mundo sensível, no mundo inteligível, no mundo sensível, que é o mundo do plano terrestre, que é o mundo que a gente está. Então, para o Platão,
Esse celular que está no mundo sensível, existe uma ideia dele no mundo inteligível, que é o mundo das ideias. Existe uma ideia de celular. O que vale mais para Platão é essa ideia. Por quê? Lá no mundo inteligível, as coisas são eternas, imutáveis, entendeu? São perfeitas. O mundo da perfeição, o mundo da eternidade, do bem, é o mundo inteligível, que é o mundo das ideias. Então, a ideia de celular é mais importante do que o material celular. É como se tivesse uma forminha de celular. Essa forminha é o celular perfeito que existe lá no mundo das ideias. Quando ele passa para o mundo sensível, ele se torna imperfeito. Por quê? Porque o mundo sensível, ele é interpretado pelos nossos sentidos. A mão, o olhar, o cheiro, o sabor, o escutar. Nossos sentidos que percebem o mundo sensível. Nessa perspectiva, os nossos sentidos eles são falhos. Então, assim, essas nossas sensações podem ser corruptíveis e são falhas. Então, tudo aqui é imperfeito. Isso daqui é imperfeito, a caneta é imperfeita, tudo que tem aqui nesse mundo é imperfeito. Imagine, por exemplo, uma cadeira. Uma cadeira no mundo inteligível ela é perfeita, porque lá só está a ideia de cadeira. Quando ela vem para o mundo material, que é o mundo sensível, ela se torna imperfeita, porque a nossa percepção dela ela é falha. A gente não consegue acessar a ideia correta e perfeita de cadeira. Então, o mundo terreno é o mundo sensível, é o mundo das coisas corruptíveis e temporárias, é o mundo do mal, ok? É o mundo das falhas. O mundo inteligível é o mundo das ideias, onde tudo é perfeito, onde tudo é imutável. O mundo inteligível seria o mundo que o Parmênides defende, que é o imutável. E o mundo sensível seria o mundo que o Heráclito defende, que é o mundo das coisas que mudam, o mundo mutável. Então ele juntou aí a teoria do Parmênides com Heráclito sem excluir nenhuma nem outra. Ele só considera que existem duas realidades. É a mesma coisa de você ter uma crença, uma religião, e na sua religião diz, a cristã principalmente, diz que aqui nesse plano é passageiro. Quando você morre, a sua alma vai para o mundo das ideias, que é um mundo que está em outro plano. Você não enxerga ele, você não olha para o céu, você não vai se ver ali, vai ver a pessoa morta ali. A pessoa está em outro plano, entendeu? Então, nesse plano é onde as coisas são perfeitas. E lá você vai ter a vida eterna, entendeu? A vida eterna. É exatamente essa ideia que o Platão defende, que lá no mundo inteligível tudo é eterno, inclusive pessoas, objetos e tudo mais. Aqui é o mundo, é tudo passageiro. Por isso que é mutável. O dia nasce, as pessoas envelhecem, as pessoas morrem. Então, nesse mundo, tudo muda. Já no inteligível, nada muda. Inteligível, perfeito, sensível, imperfeito. Basicamente, é esse o dualismo platônico. Ele acredita em duas realidades distintas. Esse plano e o outro plano. Ok, para ilustrar melhor o que eu estou falando, temos aqui um meme. Esse meme aqui, bem interessante inclusive, né? É um cara olhando a Mona Lisa, né? Ele tá lá no Museu do Louvre, observando a obra da Mona Lisa, que tem um vidro ali blindado, protegendo ela e tudo mais. E você tem que ter uma distância, não pode chegar muito perto. Digamos que a Mona Lisa, ela está no mundo das ideias, inacessível para nós, meros mortais. E a representação que ele está criando da Mona Lisa, esse desenho tosco aqui que ele está fazendo, é um mundo sensível. Por quê? Aqui é falho, aqui é o feio, aqui é o ruim. Lá no mundo das ideias é tudo belo, maravilhoso e perfeito. E imutável. A Mona Lisa não pode ser mudada. Você pode até criar uma cópia ruim, mas lá no mundo das ideias ela é perfeita. É essa a ideia. Tudo que tem aqui no mundo sensível é uma cópia ruim do que tem lá no mundo das ideias. Ah, professor, então você já tá falando que eu não sou feia. Na verdade, existe uma cópia linda minha no mundo das ideias. Exatamente isso. Existe uma cópia linda sua. É aquela coisa daquelas coisas de cristão que fala que aos olhos do pai todo mundo é lindo e tu é belo. Então, aos olhos do pai no mundo das ideias, tá? Aqui mesmo você é feio e falho e corruptível. E você vai envelhecer e você vai morrer. Lá você vai ser eterno. Basicamente é isso. Aqui nós temos tudo que tem aqui. Essa caneta, esse menino, essa mão dele, esse desenho, esse papel, esse caderninho aqui dele. Tudo que tem aqui no mundo sensível, no mundo terreno, é falho, é feio e também é apenas uma mera cópia, entendeu? Isso daqui é uma mera... Tudo que tem aqui no mundo sensível é uma mera cópia. Tudo que tem no mundo das ideias é original, entendeu? Tipo que tem original e tem uma cópia. É tipo a gente... O mundo é como se fosse vários produtinhos lindos, incríveis, caríssimos que a gente não pode acessar, mas na verdade a gente só tem acesso aos produtos feitos na China mal feitos. Então nós somos tipo um produto mal feito da China, uma cópia, ok? É tipo o iPhone que você compra,
o iPhone